passado foi o ano apostólico de Samuel, né? Foi uma grande bênção nas nossas vidas. E hoje nós vamos estudar um pouquinho desse livro, 1 Samuel. Então, assim, para mim, Samuel começa com a história de uma mulher casada com Elcana, Ana. Tinha tudo para ser feliz, né? Tinha bens, tinha saúde, tinha amor de uma pessoa que a amava, mas ela se sentia rejeitada, porque ela não tinha algo que ela desejava. E esse espírito de rejeição, ele é algo que realmente ele pode destruir muito a vida das pessoas. Então imagina que ela passou a vida inteira dela sendo provocada por Penina e sendo assolada por aquelas palavras, por aquelas atitudes. E para mim, tem muitas pessoas que às vezes não entendem o poder do amor de Deus, do voto, daquilo que está expresso na vida de Ana, né? Então tem várias mulheres que são admiráveis na palavra de Deus. Uma delas que para mim é extraordinária é Ana. Ela fala muito com o meu coração, porque um dia, então, eles iam todos os anos ao templo sacrificar e ela recebia uma porção dobrada. Uma das coisas que Deus falou comigo nesse ano de Samuel é que cada vez que a gente vai à igreja, cada vez que a gente vai ao templo entregar o nosso sacrifício de tempo, de amor, de tudo, nós recebemos uma porção do Senhor, que é dobrada, que nos alimenta. Mas ela não conseguia se alegrar com essa porção. Quantas vezes você vai à igreja, vai embora e você não consegue se alegrar com a porção que você está recebendo, porque você não consegue se alimentar. E a palavra diz que ela não se alimentava, ela se recusava a se alimentar, porque ela queria provar algo para alguém, uma aparência, algo que tipo calasse a boca daquela pessoa em específico, quando o que Deus tinha para ela não era só o amor não era nem o amor do marido, mas não era só assim a honra sobre Penina. O que Deus tinha para ela era gerar aquele que seria sacerdote, juiz e profeta, aquele que seria uma tipificação de Jesus. E então o diabo, sempre quando a gente tem um propósito na nossa vida, o diabo ele usa distrações humanas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as distrações fazem muitas vezes que a gente fique ou magoado ou obcecado por uma competição ou algo que você precisa provar algo para alguém, você precisa, e você deixa de se alimentar do que Deus tem para a tua vida. Então isso para mim foi algo que ficou muito forte no ano apostólico de Samuel, quando eu entendi que ela ia até o templo, ela sacrificava, mas ela não se alimentava. E eu pensei e entendi que tem muitas vezes que por causa da tristeza, por causa daquilo que a gente ainda não recebeu e que a gente acha que não vai receber, a gente entra e sai da igreja sem se alimentar, esquecendo que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Então, em Samuel vem do Shemuel, que quer dizer o nome de Deus, né? Algo interessante que eu entendi nesse ano de Samuel, que eu não sabia, que 1 e 2 Samuel não é porque são dois livros distintos, é um livro único, né? Que foi escrito por ele mesmo, pelo próprio Samuel, mas que ele era tão grande, como eles eram escritos nos pergaminhos, aprendi isso com o Bispo G, hein? Então eles dividiam em 2 rolos, porque eram aqueles rolos de animais, para poder carregar, né? Então isso é algo interessante, a gente está estudando hoje 1 Samuel, né? Então ele começa a divisão do livro, né? Entre a transição de Eli para Samuel, Eli que foi o último sacerdote, então Samuel ocupa a sucessão do então sacerdote que era Eli. Aí o tempo da jurisdição de Samuel, depois a transição
de Samuel para Saul, onde Samuel deixa de ser aquele único sacerdote e passa para Saul, depois o reinado de Saul, e aí então ele unge a Davi. Então é um período de 94 anos, acontece em Canaã, e é um tempo muito importante na história dos judeus, porque é quando o povo também pede por um rei, né? Mesmo tendo todo o cuidado, todo o zelo do Senhor, as vitórias, eles pedem, em 1 Samuel 8 eles falam, né? Queremos um rei sobre nós, né? Eles desejam não mais que a vida deles seja conduzida apenas por Deus e pela palavra profética. E então Deus constitui Saul. Então isso é mais ou menos o resumo, né? E então esse é o contexto, né? Então para mim assim, o que Ana vivia era uma opressão que não estava fora dela, né? Ela era interior por algo que ela não tinha, que ela julgava que ela não iria alcançar, baseados em fatos concretos da realidade dela, mas anulando a fé dela. Então isso para mim é um ponto muito forte, porque muitas vezes a fé, ela é uma subversão, ela é algo assim que contraria a razão humana. E é para ser dessa maneira. Então Ana fala muito ao meu coração, porque ela entra um dia no altar e ela decide que ela vai sair daquele dia. Eu acredito que todos nós temos um dia que a gente cansa de chorar, cansa de sofrer, cansa de ficar sofrendo aquilo tudo. Algo mudou dentro dela, o olho dela abriu para alguma coisa e ela, cansada de tudo aquilo, ela vai orar. Então, o primeiro ponto para eu movimentar minha fé é uma declaração simples de fé. Senhor, eu reconheço que Tu és o meu Senhor e Salvador da minha vida, da minha família, dos meus filhos, dos meus dias. Isso é o início de um caminho, isso é fundamental. E a oração, ela é um alimento diário para o teu espírito. Então, uma vida de oração, ela é fundamental. Não tem como a gente entender ou desejar ter uma vida com Deus sem ter uma vida de oração, porque é como você querer se relacionar com alguém sem conversar com essa pessoa, sem gastar tempo com essa pessoa, sem conhecer essa pessoa. Isso seria impossível, né? Como se você quisesse ter as bênçãos de uma intimidade, tudo que uma intimidade traz, mas sem você entregar nada, né? Só Deus te entregando tudo que você quer e você não entrega nada. Então, o que Deus quer de nós é o nosso coração, né? Um coração sincero, ele jamais é rejeitado. O nosso tempo, o nosso amor, o melhor do que a gente tem, né? E isso é até melhor do que as ofertas, porque tem gente também que acha que se vai na igreja, eu entreguei meu dízimo, minha oferta, minha parte com Deus está feita. Não é só isso, né? Claro que o dízimo, ele pertence ao Senhor, mas desde que ele seja praticado com alegria, é o que diz a palavra. E aqui Ana, para mim, ela personaliza, assim, né? Ela consegue identificar de uma maneira muito clara o poder do voto, porque alguém poderia falar assim: gente, que loucura, Ana pega um dia, então entra e começa a orar, com certeza ela teve ali uma experiência de oração. Eu, assim, tenho até a sensação pessoal de que ela foi batizada com o Espírito Santo, né? Porque diz que ela passou horas orando no templo, né? Então acho que ela entrou num período de oração ali, o Espírito Santo tomou a vida dela a ponto, né, de Eli, que era o sacerdote, achar que ela estava bêbada,
né? E falou para ela: ô Ana, isso é hora de você estar bêbada? Uma hora dessa? Ela falou: não, eu não tô bêbada. Eu tô embriagada pelo meu problema. Eu tô clamando ao Senhor. Eu tô pedindo para que o Senhor mude a minha sorte. E ali Ana pratica o poder do voto. Ela entrega ao Senhor algo que ela não tem. Alguém poderia dizer assim: puxa, coitada dessa pessoa. Se alguém poderia entregar algo a Deus, seria Penina, que tinha vários filhos. Como que você, do seu nada, quer entregar algo a Deus? E aqui reforça ainda mais a minha certeza de que o Senhor, Ele olha o coração, Ele não olha a aparência, né? Ele não olha o que nós temos, o que nós deixamos de ter. Ele olha o nosso coração. Se o nosso coração é para Deus, qual é a nossa motivação, né? O que nos move a estar com Deus? É só uma bênção ou realmente nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, a ponto de, se necessário, pagar um preço por amor a Deus? Porque isso pode acontecer numa caminhada com o Senhor, né? E tudo que a gente ama, nós pagamos um preço por tudo que a gente ama. Pensa, os seus filhos, a sua família, né? As pessoas às vezes olham e falam: puxa, mas você é abençoada. Só que sim, todos nós somos, toda conquista, ela traz a responsabilidade da sua conquista. E esse é um ponto muito importante. Então, aquilo que a gente deseja conquistar, a gente precisa estar preparado para a conquista que Deus tem para nós. E eu tenho certeza que ao longo desses anos, Deus tinha para ela formar um servo de Deus. Só que como uma pessoa que caía em provocações do inferno, como uma pessoa que não sabia quem ela era, não sabia qual era o valor dela, não sabia ou não conseguia nem imaginar o que Deus faria através dela, poderia criar um sacerdote. Só o curado pode levar a cura, só o liberto pode libertar, só o que crê pode falar de fé. Não existe por que Moisés teve que ir para o deserto, passar aquele tempo para depois depois ir libertar, porque primeiro ele precisava ser liberto, para depois ele ser o libertador. Deus não podia usar ele como libertador daquela maneira, entendeu? Então, o processo de Deus, ele é perfeito. Ana, naquele momento, o incensário dela foi cheio, as orações. E por isso que eu falo, quando você quer ter uma vida espiritual, não existe como ter vida espiritual sem oração, né? Por isso que eu não sei, eu falo, eu oro, e eu não sei qual vai ser a oração que vai ser a última gota que vai fazer aquele cálice que a palavra diz que são as nossas orações, que elas são todas recolhidas, transbordar, e a graça e o milagre nos alcançar. Mas isso é uma oração constante, clama a mim, né? O Senhor fala, clama a mim. Então tem muita confusão no meio de tudo isso, né? As pessoas dizem às vezes assim, mas não posso nem orar, porque se o diabo ouviu o que eu falo, gente, para com essa besteira toda. O Senhor falou muitas vezes na palavra, profetiza ao vale de ossos secos para o profeta, Ezequiel 28, abre a tua boca e eu a encherei. Então, a oração, ela é assim uma arma de guerra, que o diabo procura ao máximo minimizar. Quantas vezes você vê uma pessoa falando assim, não me sobrou nada, a única coisa que eu posso fazer agora é orar. Não, antes de qualquer coisa, ore primeiro, porque antes de Jesus ir público, ele antes tinha um momento de intimidade com o Senhor. Então eu sempre, antes de você
E para o público, você precisa ter o teu particular com Deus. E todos os dias a gente se expõe no trabalho, na família, com os filhos, em todos os nossos relacionamentos, que a gente vive em sociedade, que eles não tem jeito, né? Então, não tem como você se isolar. Então, como que eu vou ser uma pessoa melhor? Pedindo ao Espírito Santo, conversando. Então, de manhã é importante orar. Sim, eu acordo, eu faço uma oração, eu falo com Deus, eu me conecto com Ele, né? E às vezes as pessoas falam, mas eu vou ter que orar várias vezes por dia. Gente, vamos fazer o seguinte, ora quando acorda, ora antes de almoçar, ora antes do lanchinho da tarde, ora antes de jantar, ora antes de dormir. Você já orou 5 vezes por dia. Ai, orar 7 vezes por dia, que era o que Daniel fazia. Ai, nossa, eu faço muitas vezes a consagração de Daniel, mas 7 vezes por dia eu vou ter que orar? Não é para você ficar 10 horas orando, mas é mais o espírito de oração de você estar constantemente conectado, constantemente em espírito de oração, né? Então eu orei, agora eu volto a orar, eu volto a falar. Quando a gente está apaixonado, eu lembro quando eu me apaixonei pelo meu marido, né? Que a gente tá junto há 17 anos, casados, e mais muitos aí de namoro, tudo, mais de 20 anos juntos. Eu queria falar com ele o dia inteiro. Eu ligava toda hora, eu queria estar em contato com ele. E o amor, ele é natural que o amor te leve a desejar comunhão, né? E o que o Senhor quer de nós é isso. E Ana, ela teve esse momento máximo de comunhão ali, eu tenho certeza disso. E é muito bom quando a gente tem uma experiência dessa. Ela teve uma experiência com Deus. O que eu desejo para cada um de vocês é que vocês tenham uma experiência com Deus, como a de Ana. E Ana então faz um voto. E ela fala, Senhor, eu não tenho, mas do que eu tiver, se o Senhor me der, eu te entrego. E para mim é um dos grandes segredos do voto, quando é tão bom ter Deus que eu não quero mais nem ter a bênção. Numa hora dessa caminhada com Deus, a caminhada vai ficando tão maravilhosa que chega uma hora que a gente fala, se Deus me der, amém. Se Deus não der, amém. Eu não posso perder Deus. Eu não posso perder Ele na minha vida, porque se eu perder Ele, aí sim eu perdi tudo. E Ana volta para casa dela, ele coloca a bênção sobre a vida dela e fala, seja feito como, né, tá o teu coração. E realmente ela já volta louvando, e o louvor dela já é um louvor profético. Você vê como o voto mudou completamente, porque fala assim, o semblante de Ana já não era a mesma. Ela mudou, ela se transformou quando ela entendeu que ela podia. Quem diz que você não pode viver os milagres de Deus? Penina tinha dito que ela nunca poderia, mas Deus nunca tinha falado não para ela. E às vezes nós pegamos alguns nãos humanos e transferimos para Deus. Não é o não de Deus, são o não de homens. Porque Deus, Ele tem uma relação para desenvolver conosco, íntima, verdadeira e única, e ela sai de lá com outro semblante, porque no espírito dela já tinha acontecido o milagre dela. Ela estava grávida no espírito. E se você não ficar grávido ou grávida no teu espírito, daquilo que você vai viver com Deus, das promessas, da família que Deus tem para te entregar, da porta de emprego, de tudo aquilo que você deseja, não tem como, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Ana para mim é um grande exemplo, e ela já sai louvando. A estéril deu 7 filhos e Deus restituiu ela 7 vezes mais, e ela teve a bênção do Senhor sobre a vida dela, e depois de ser abençoada, de receber de tudo que o Senhor fez,
ela continua honrando o voto dela. Quantas pessoas você conhece que pedem uma bênção ao Senhor e na hora que elas são abençoadas, a primeira coisa que elas fazem é se esquecer de quem a abençoou, se esquecer de onde elas saíram, se esquecer quem é o Deus delas, quem é a prioridade. Tem algo muito lindo que eu aprendi com o meu marido, que ele diz assim: é muito bom quando você está na sua dor, no teu sofrimento, no teu choro, você clamar ao Senhor. Sim, é fundamental. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Mas quando você está no momento da tua conquista, do teu pódio, né? Da tua alegria, e ainda assim você para e divide aquele momento, e a glória você fala: Deus, é tua. Obrigada pelo que o Senhor é na minha vida. Obrigado porque não é minha glória, é tua, veio das tuas mãos. Esse momento pertence também a você. Venha participar desse momento. Eu tenho certeza que isso é agradável a Deus, né? E é muito boa essa sensação. E eu aprendi isso nos momentos que eu estou assim, radiante alegria, igual quando eu, por exemplo, descobri que eu ia ser mãe por mais uma vez, e eu estava com uma alegria que foi engraçado aquele dia. Eu fui no supermercado e o Douglas estava no Brasil e a atendente, ela falou assim: você tá brilhando, você tá com uma alegria, você tá brilhando, você tá feliz. E ali, eu já tinha agradecido muito a Deus, mas naquele momento, mais uma vez, eu entrei no meu carro e eu tive mais um momento de agradecer ao Senhor, porque eu sabia que essa alegria, que é força, tinha vindo das mãos de Deus. Então, é importante, depois que a gente recebeu a bênção, a gente honrar o voto que a gente fez no dia que a gente não tinha nada, no dia que a gente estava no deserto, no dia que a gente não sabia quem a gente era, a gente não sabia até onde a gente podia ir, a gente não conhecia os nossos potenciais, a gente não sabia quem a gente era para Deus e naquilo que Deus ia nos constituir. Amém? Então, que isso esteja no teu coração, na tua vida. E Ana entrega a Samuel, que é o sucessor de Eli, né? E ali ela cumpre o plano de Deus para a vida dela. Cuidado para você não se distrair com provocações humanas e deixar de cumprir o plano de Deus para a tua vida. Não se esqueça que a promessa de que Jesus vai voltar, ela é verdadeira. E eu sei que nós precisamos estar preparados, como Ana através do voto dela. Então, o voto traz à existência as coisas que não existem. E como é bom poder ter essa amizade, essa relação, esse exemplo e poder trazer isso para a nossa vida e viver a mesma experiência que Ana viveu. Que Deus te dê experiências como de Ana, como de Samuel. Samuel unge a Saul, um rei, e nesse processo Deus já está também trabalhando Davi, né? Porque Davi, ele se levanta através do poder da indignação. Por quê? Porque Davi, ele não se conformou em ouvir aquilo que o diabo queria falar sobre a vida dele. E a maior maneira que o diabo usa para nos tirar do plano que Deus tem para as nossas vidas é o conformismo, né? Então aceita, é desse jeito. Você aceitar algo que Deus permite você passar, isso é uma bênção, é um propósito, uma perseverança. Agora, você ter o inconformismo de não aceitar roubos do inferno, isso é uma atitude apostólica que nós temos que ter.
Então Davi, quem era? Ele era uma criança que foi ali levar uma marmita, né? Vamos dizer assim, um entregador de marmita no meio da guerra. Se a gente fosse colocar nos dias de hoje, é isso que ele foi fazer, foi levar um lanchinho para os irmãos dele. Mas ele achava que ele ia fazer isso. Deus tinha para ele derrubar um gigante. A gente não sabe o que Deus tem para você. Podem ser situações muito maiores do que aquelas que você até mesmo acha que você pode enfrentar. Mas Davi se levanta e a Bíblia fala que Golias era um homem alto, e eu vou te falar, né? A gente não precisa nem entrar no mérito disso, porque gente com 6 dedos já apareceu de monte até o dia de hoje, né? Gente alta demais. Então, assim, a gente sabe que a estatura do pessoal devia ser maior, devia ser aqueles homens altos, fortes, né? O que eles chamavam de gigante. E ali, então, Davi se levanta e ali começa a trajetória de Davi com Deus, ainda no livro de Samuel, que é o livro que nós estamos estudando. Então, é muito linda esses 2 livros, 1º e 2º Samuel. Incentivo vocês todos a lerem os 2 livros, a se aprofundarem na palavra de Deus, porque sem conhecer a palavra de Deus, né? Outro dia eu estava conversando com um pessoal que já passou pelo exército, tudo, eu estava ouvindo a conversa deles, e eles estavam falando, você tem que aprender a montar o teu rifle, a montar a tua arma, a desmontar a tua arma. Então, quer dizer, você precisa aprender como você vai manipular aquela arma, que é algo novo para quem entra no exército, para você poder ir em combate, certo? E qual que é a nossa espada? É a palavra. Se você não conhecer a palavra de Deus, como que você vai ter vitória? Você não sabe usar a tua espada, né? Já viu alguém que não sabe pegar uma coisa, não sabe? Sei lá, tem gente que não sabe nem usar abridor de lata, desajeitado, tem gente que não sabe usar computador, não sei. Você precisa saber, porque tem gente que não sabe usar Skype, tecnologia. Você precisa saber. Então você precisa conhecer a palavra, porque se você não conhecer a palavra, não tem como ter vitória. Amém? Então sigamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus, porque ela é a nossa espada, é ela que nos fortalece, ela que tem poder de vida, ela é o verbo que se fez vida. E ela é a nossa melhor herança que Deus deixou para nós, para a gente, abraçar e viver mesmo com ela dentro da nossa vida, da nossa casa, ler para os nossos filhos e estar cheio dessa palavra. Amém? Vamos terminando por aqui essa ministração. Por cada um de vocês, nosso Deus, Ele tem poder. Quem pode fazer alguma coisa? Só pode fazer alguma coisa quem tem poder. E Deus pode. Não é? Deus pode fazer muito mais. É aquela música, aliás, um dos meus CDs preferidos é o Renascer, Praise e Canto de Sião, né? Então, Deus pode fazer muito mais. Conhece essa música? Depois eu compartilho aí amanhã para vocês ouvirem, né? Aquilo ajuda a minha fé. Eu não sou cantora, né? Mas é uma música muito linda. Deus pode fazer todas as coisas. Por cada um dos pedidos de oração, nós vamos pedir aquele que pode mudar as histórias. Amém? Senhor Deus, Pai, nós terminamos esse tempo de comunhão contigo, de falar sobre a tua palavra, de meditar sobre ela, de conhecer um pouco mais daquilo que é o teu coração, de como o Senhor agiu, tipificando e mostrando Jesus Cristo ao longo de toda a história do povo com Deus, Pai. Senhor, da mesma maneira que Ana entrou chorando um dia e recebeu uma palavra que mudou o semblante dela, Pai,
e ela passou a gerar no espírito que o corpo dela não tinha como gerar, Senhor. Agora eu te peço, Senhor, que os teus filhos, cada um dos nomes que aqui eu li, estão apresentados diante de ti. Eles possam, Senhor, gerar no espírito aquilo que no corpo eles não conseguem gerar, aquilo que humanamente eles não têm forças para vencer, Senhor. Muda a sorte, Pai, restaura os casamentos, cura de tumores, Pai. Liberta da depressão, Senhor, alcança cada vida aqui apresentada. Tu és Deus de poder, Senhor. Ora, canterabaia, batiza com o Espírito Santo, envia anjos, Pai. Eu coloco a cobertura da igreja sobre cada um que acompanha. Eu coloco a cobertura do sangue de Jesus Cristo, Senhor. Aqueles que estão desviados, que tenham forças para voltar, Senhor. Arecanterabaias, abençoa cada um, Pai. Marca com o teu poder. Abre a vaga da escola, Senhor. Senhor, Tu és Deus que supre cada uma das necessidades. Abre as portas de emprego. Muda a sorte dos Teus filhos diante dos olhos, Pai. Porque Tu és Deus e não muda, Pai. Eu Te louvo, eu Te agradeço. E que sempre, em todas as coisas, o Teu Espírito Santo nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de vocês. Aquele beijo, fique na paz.